Olá, amigos. Peço a Deus que nos abençoe e nos guarde nesse momento no qual nós estamos nos preparando para uma reflexão. A gente vem com o objetivo de trazer alguns temas da doutrina dos espíritos, via os meios tecnológicos. A gente traz uma questão fornecida por uma frequentadora da nossa casa, no momento de grande, como se diz, instabilidade emocional e psicológica, na qual muitas pessoas vêm passando nesse momento que a gente está vivenciando, a pandemia gerada pelo vírus da Covid-19. Rogamos a Jesus então que nos ampare e nos guarde em luz e paz, nos dê as forças necessárias e que sejamos nós capazes de refletir maduramente a respeito do assunto que ela nos convidou através de uma pergunta em um outro momento. Ela diz o seguinte, eu não vou falar o nome dela porque não tem necessidade, mas ela vira e fala o seguinte: hoje eu estava pensativa sobre as crenças religiosas e sobre as curas. Quando um vírus vem, todas as portas se fecham com medo. E a saída que temos é a ciência. Nenhum milagre, nenhum passe magnético com força para ajudar a humanidade. A busca é na ciência, a esperança é na ciência, que nos dirigem aos remédios, às vacinas, aos médicos. Essa é a indagação da nossa companheira, falando que nesse processo pandêmico no qual estamos vivendo, onde as portas das instituições de todas as formas se fecharam, e ela naquela busca, de um alívio através de um passe, através de uma palestra, através de uma reunião pública, ela diz que as portas se fecharam e que o único recurso era a ciência, os médicos, os remédios, a vacina. Isso nos convidou, depois dessa indagação, aí lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, buscar uma reflexão a respeito da aliança da ciência com a religião. Nós também fomos no livro O Consolador, que vai trazer para a gente uma reflexão a esse respeito. Nós estamos vendo aqui duas posições: a ciência e a religião. E entre essas duas posições, a condição íntima dessa pessoa, que nos parece um forte sentimento de desamparo, de desalento. O que fazer? Como buscar? Onde buscar aquilo que possa trazer a mim ou a todos, forças, energias, respostas, para que a gente compreenda todo esse processo que vem assolando a humanidade. Existem várias hipóteses do porquê dessa pandemia, do vírus. Existe uma série de questões que vão implicando no nosso questionamento. Porque Deus permite? É um vírus criado em laboratório? É o fim dos tempos? É a transformação moral do nosso planeta? É uma série de fatores que vão compondo uma tessitura em torno da vivência humana, ou
da vida humana no século XXI, em 2020. Essa questão, onde nós temos uma ciência avançada, uma tecnologia avançada, uma medicina avançada, com maiores recursos. Hoje nós temos na neurociências, né, muitas habilidades trabalhadas para trazer cura, alívio. Nós temos uma psicologia avançada nos seus processos reflexivos. Nós temos uma série de questões que vão implicando em dar resposta às necessidades humanas. Só que no meio dessa pandemia a gente se depara com um sentimento de desamparo desta colega nossa. Então nós vamos tentar traduzir, né, todo este desamparo, este questionamento, né, por que as portas religiosas se fecharam, por que hoje temos que bater mais a porta da ciência. Eu não vou trazer respostas definitivas, que eu não as tenho. Eu vou trazer uma reflexão e cada um vai buscar suas respostas no altar íntimo do coração. Como disse Jesus, ele sim é capaz de nos dar as respostas. Já que nós estamos falando dentro de um viés espírita, trazendo a reflexão dentro da doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, no Evangelho capítulo 1, nós vamos encontrar o item religião com a sua aliança à ciência. E Kardec, ao começar a refletir sobre esse ponto, ele vai falar que a ciência e a religião são duas potências da inteligência humana, duas forças da inteligência humana. E essas forças da inteligência humana, elas vão se direcionar para nos dar resposta nesses dois âmbitos, religioso, ciência. Lembrando que a ciência humana vai trazer conhecimento a respeito das leis da matéria. E a religião vai trazer conhecimento em relação às leis morais da vida. E Kardec fala que essas duas forças devem caminhar juntas. A luz da ciência projeta sobre as leis da matéria, e a religião projeta a luz sobre as leis morais. Juntando as leis da matéria e as leis morais, nós vamos ter a possibilidade de caminhar nessas duas dimensões. Lembrando que essas duas dimensões são instâncias mentais do espírito, da nossa condição de espíritos imortais. Então essas duas dimensões ampliam a nossa inteligência. E a nossa inteligência será capaz então de buscar, né, respostas nesses dois campos para as necessidades humanas, ou para as angústias humanas, ou para as dores humanas, ou para a felicidade humana. Não podemos pensar somente em dor, em sofrimento, porque quanto bem-estar essas duas instâncias já trouxeram. Mas Kardec vai mostrar para a gente também que no correr da nossa história, né, por vários motivos, a religião e a ciência se distanciaram. E esse distanciamento se dá por uma questão de exclusivismo da verdade. A ciência, até o século XVII, foi controlada pela região historicamente falando. E a religião, ela se dizia a única portadora e emissária dos desígnios divinos. Então ela controlava de uma forma ou de outra aquilo que deveria ser repassado para a humanidade. Se a gente fizer um percurso mnemônico na história, vamos perceber que Galilei, no século XVI, XVII, se não me engano, né, não estou com essa data na cabeça, ele
teve as suas hipóteses científicas contestada pela Igreja Católica. E qual era a hipótese de Galileu? Uma que nos remetia a Nicolau Copérnico, que falava que a Terra não era o centro do universo. A Terra girava em torno de um centro, que era o Sol. E que esse Sol também não era o centro do universo. Para a Igreja, isso era o fim do mundo. E a Igreja obrigou Galileu a rever os seus postulados, né, e a reformular a sua hipótese, quase o excomungando, né, trazendo para ele uma maldição da época, né, que era a exclusão de tudo. Inclusive foi preso, passou muitos anos presos, né, foi excluído do meio científico, não conseguiu voltar a dar aula numa universidade da época, e somente no século XX, através do Papa João Paulo II, ele teve essa punição revista pela Igreja e adotada pela própria Igreja. E hoje nós sabemos que a Terra não é o centro do universo. O nosso Sol também não é o centro do universo. A nossa galáxia também não é o centro do universo. Isso amplia, né? Só que século 17, 18, 19, 20, a ciência assumiu um papel mais preponderante na história da humanidade e, de uma certa forma, rechaçou a religião e assumiu o papel de ser a única e a exclusiva portadora dos conhecimentos da vida. Nessa exclusão, nós vivemos aí uma polaridade de conhecimentos, mas, como Kardec disse, essas duas polaridades fazem parte da mesma inteligência. Um conhecimento sem o outro é manco. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é manca. E Kardec vai trazendo esses postulados. Só que quando essas duas polaridades caminham juntas, elas vão descobrir, né, de uma certa forma, desvelar, tirar o véu, né, que encobre as leis divinas dentro das possibilidades de compreensão da mentalidade humana. E quando essas leis divinas da matéria e do espírito forem unidas num propósito de unificação da vida, nós vamos encontrar fonte. Kardec vai dizer isso no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Eu estou resumindo aqui para não fazer a leitura completa global. Esta fonte é Deus. Deus como gerador da vida, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. As duas fontes de inteligências, a religiosa e a ciência, né, no espírito, caminha para a descoberta das leis divinas. E as leis divinas que coordenam a evolução humana. Se temos essa conclusão já nesse ponto, que são as leis divinas que coordenam a evolução humana, então nós vamos ver que todo esse processo que estamos passando por ele está dentro das leis divinas. E nós temos, né, o Criador da vida como organizador do nosso modo de ser e de viver no planeta em que estamos. Expiação e prova que a gente compreende pela doutrina dos Espíritos a caminho da regeneração. E, regendo as leis divinas, nós temos Jesus, que é o nosso guia e modelo, o governador espiritual do nosso planeta. Então nós vamos ver que nesse momento, né, ainda existe certas exclusividades, mas hoje já há uma união maior, né, da ciência com a ciência. Da ciência com a religião. Nós temos até muitos médicos, cientistas trabalhando, o Dr. Sérgio Felipe, lá em São Paulo, que trabalha muito a questão da glândula pineal, espiritualidade e consciência, né, medicina espiritual. Ele alia essas duas polaridades, ele é professor, né, trabalha numa série de questões. Ele traz para a gente essa união. E como ele trata os seus pacientes, né, muitos
na condição de psicose, né, os psicóticos aí no sentido mais amplo, ele vai aliando o tratamento médico humano com o tratamento espiritual, e os casos têm sido satisfatórios, né? Muitos se recuperam na questão das suas, né, necessidades humanas. Nós vamos então também verificar que no livro O Consolador, Emmanuel vai tratar essa questão para a gente. E vocês vão me permitir, eu vou ler uma pergunta que ele coloca para a gente da seguinte forma. Ele fala o seguinte: tem o Espiritismo, vamos trocar o Espiritismo aqui como religião, né, absoluta necessidade da ciência terrestre? Ou seja, nós temos absoluta necessidade da ciência terrestre, absoluta. Vamos pegar o Espiritismo aqui como uma forma de trabalhar os conceitos espirituais da vida. E ele vai falar assim: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo de consciência esclarecida e de sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Com essa fala, nós vamos entrar num outro campo de reflexão, dentro da mesma linha reflexiva, a seguinte: o Espiritismo aqui, no caso aqui, vamos fazer o papel da religião, tem necessidade absoluta da ciência? E Emmanuel diz que não, absoluta não. A ciência sim que tem necessidade do Espiritismo. O Espiritismo vem como luz que projeta na ciência. E quando a gente tem uma luz projetada, nós vamos ver que as coisas ficam mais claras, mais visíveis, mais abertas. E a ciência humana, enquanto não iluminada, esclarecida por essa dimensão divina, ela pode ser comparsa da tirania e da destruição. E nós vimos isso e ainda vemos isso na ciência, trabalhando para o desenvolvimento de armas bélicas, de destruições, né? Hoje, com essa pandemia, está voltando todo mundo para a cura e o reestabelecimento da saúde humana. Mas é preciso um vírus vir para poder mexer com toda essa estrutura. Foi preciso vir. Como ele veio, isso não interessa. O importante é que ele está aí. Estando aí, nós temos que trabalhar essas questões. Armas, né, cofres abarrotados dos bancos, né, a especulação lá nas bolsas de valores, tudo isso deixa de ter sentido quando a própria vida corre risco. Lembrando que a vida é biológica, porque o espírito não morre, somente o corpo que morre, né? Emmanuel também vai trabalhar a questão que é o seguinte, no Consolador, ele vai falar o seguinte: olha, o Espiritismo, ele se pauta em 3 questões: ciência, filosofia e religião. É uma fala de Kardec que está no livro o que é o Espiritismo, né? Só que Kardec coloca que o Espiritismo é ciência, filosofia e moral, com consequências religiosas. Emmanuel vai trazer para a gente, dentro desse tripé, vai falar o seguinte, que das ciências fundamentais que regem a nossa vida, nós temos a física e a química, desvelando as forças e as leis da matéria. A psicologia no âmbito individual, a sociologia no âmbito coletivo, né, dando assim uma
forma de como enxergar e vivenciar a vida. E no centro dessas ciências nós temos a biologia, que é a vida, que dá uma amarração no nosso modo de ser. Então nós vamos ver que toda a nossa vida ela está estruturada em campos de saberes, né? E esse campo de saber ele precisa ter a sua condição de permanência na Terra como luz que projeta no nosso caminhar evolutivo. Kardec vai trazer para a gente também que o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meios de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Então o Espiritismo, no caso religião aqui, vem com essa proposta de revelar uma lei nova, que é a lei do mundo espiritual, a existência desse mundo e a relação desse mundo com o mundo corpóreo. Aí nós vamos encontrar possibilidades de compreender essa questão. Por que as portas se fecharam neste momento? E por que temos que alocar recursos na ciência? Eu penso que a ciência nesse momento ela está assim mais em evidência devido à grande possibilidade de mortes no maior volume. Mas sabemos que morre gente todos os dias de todas as formas. A gente tem alguns meios de informação, de estatísticas, né? E morre na atualidade 190 mil pessoas por dia. Nascem 210 mil pessoas por dia. A humanidade nunca foi decrescente, ela sempre foi crescente. Em uma entrevista nos anos 60, 70, se não me engano, de Emmanuel através de Chico ao Herculano Pires, numa rádio que existia à época, Emmanuel fala que a nossa humanidade tem possibilidade de chegar a 40 bilhões de espíritos encarnados. É só procurar essa entrevista no YouTube, tem, né? Que ele vai falar isso. O nosso planeta comporta 40 bilhões de espíritos encarnados. E a tendência é isso. E as estatísticas falam, né, que até no ano de 2025, 2030, nós seremos entre 12 e 17 bilhões de espíritos encarnados. Então, por mais que morra pessoas biologicamente falando, os espíritos continuarão fazendo as suas experiências. Mas eu penso que da agora para frente, né, e de um período mais aí longo, né, com espíritos em melhores condições para fazer um mundo melhor. E essa pandemia que coloca a ciência em evidência, que a vida vem em primeiro lugar, a gente pode pensar que é a luz divina iluminando as mentes dos nossos cientistas, dos nossos dirigentes, dos nossos políticos, para que a valorização seja outra. Dentro dessa perspectiva, eu fiz duas questões aqui em cima daquilo que nos foi apresentado. A questão apresentada foi o sentimento de desamparo. Talvez o sentimento de desamparo em questão da religião por ter as portas fechadas. Mas nós sabemos que as leis humanas, né, as autoridades aí recomendaram que as portas fossem fechadas por um período de tempo indeterminado. Com as bênçãos de Deus, esse tempo já esteja acabando, a gente vai voltar logo logo à normalidade das coisas. Claro que nós vamos ter que reinventar ou reconstituir outras questões que talvez passaram desapercebidas, né? Mas o sentimento de desamparo. Quero um alento religioso, mas eu encontro um médico. Quero um passe, mas eu vou ter que tomar um remédio. Quer dizer, esse desamparo. E uma questão que eu coloquei
para tentar dar uma resposta para isso sem fechar a questão, porque essa questão é de cada um de nós. A primeira, a vida de todos nós está nas mãos de Deus. Deus controla através das leis. Claro que essas leis, ela observa rigorosamente a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio. E como nós vamos construindo as nossas possibilidades de vivenciar nossas experiências. Em segundo ponto, eu coloquei a humanidade, né? Humanamente temos que fazer a nossa parte. Buscar os meios de superar os desafios que a vida oferece como degraus para o crescimento espiritual da humanidade. Essa pandemia é apenas um degrau que nós temos que superar. Ou seja, Deus nos oferece leis que nos respeitam, mas também que nos orientam, buscando uma questão de causa e efeito, né? Em todos os sentidos, nós temos livre-arbítrio, liberdade, e essas leis vão nos conduzir, através do processo da evolução, a vidas melhores, a um mundo sublime lá no futuro. Só que também tem a nossa parte, e a nossa parte é vivenciar as experiências. A experiência coletiva da humanidade agora é essa, o coronavírus. E essa questão aí da possibilidade da infecção, né, da contaminação, de processos até de morrer. Mas nós vemos que morre praticamente 200 mil pessoas por dia. Nasce praticamente 210 mil pessoas por dia. Então morrer e nascer é um processo constante. Dentro do escopo espírita, nós vamos ver lá, né, no túmulo de Kardec, aquela fala, nascer, morrer, renascer, evoluir, tal é a lei. Sei que está faltando uma frasezinha aí, mas é isso mesmo. Nós vamos nascer, morrer, renascer, morrer de novo, evoluir sempre, porque essa é a lei. O corpo morre, o espírito vive. Como falar sobre as portas que se fecharam? As portas físicas se fecharam. Concordo plenamente. A impossibilidade de estar presente numa instituição que agrega uma coletividade maior de pessoas estão fechadas, sim. Mas nós temos a mídia, nós temos os meios tecnológicos, nós temos a oração, a conexão com Deus, essa comunhão íntima com o espiritual. Todo esse processo que nós aprendemos, agora está na hora de colocar em prática. Talvez eu não consiga ir numa casa espírita, mas através de uma leitura do Evangelho, uma reflexão de um texto de Emmanuel, através de uma palestra que é enviada, né, para que a gente possa refletir sobre certos pontos, isso tudo nos ajuda, né, a caminhar com mais calma, com mais tranquilidade, com mais harmonia, sabendo sempre que Deus controla a vida, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, e Ele nos dá a liberdade de agir. Se não fosse assim, seríamos marionetes, e não somos marionetes, somos espíritos dotados de razão, de sentimento, capaz de mudar o panorama do planeta, que era um mundo primitivo. Estamos passando pela expiação em prova e indo para um mundo de regeneração para chegar no mundo sublime. A nossa inteligência vai desvelando as leis da matéria, as leis das forças, as leis das reações químicas e as leis morais da vida. E dentro das leis morais da vida, iluminando aquilo que é real na nossa vida humana, né, que é essa matéria, nós vamos trabalhando os sentidos que buscamos ou que acreditamos, e o próprio sentido que a vida nos dá. Pergunta: qual é o sentido da vida? Viver para a matéria, com tudo que ela nos oferece? Ou passar pela matéria e ampliar a nossa capacidade espiritual? Que a nossa mente
no plano espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, né, André Luiz vai falar que esse processo de nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, do espírito que se estende aos bilhões de anos que o nosso planeta está aí e que nós estamos passando por essa experiência, nós estamos simplesmente passando por um processo de adaptação da nossa mente no mundo espiritual. Então faz parte. Faz parte. Talvez a gente tenha em alguns lugares, algumas pessoas, e creio que muitas, medo da morte. A morte significa voltar para casa. Nascer é distanciar de casa, vir para a experiência, o campo de batalha. Então a gente vai vendo que a visão religiosa e a visão espiritual, né, e a doutrina dos espíritos que nos amplia essa percepção do mundo espiritual e a relação que existe entre o mundo espiritual e a matéria, como diz Kardec, né, nos permitirá formatar uma capacidade de compreender que todo esse processo faz parte das leis divinas, e as leis divinas vêm nos alavancar para que a gente possa ascender um degrau na nossa evolução. A evolução do espírito. É a mentalidade espiritual, a mentalidade humana que vai modificar os panoramas da matéria. Haverá um momento na nossa existência que morte, doenças, decomposição, distanciamento, isso deixará de ter sentido, porque até a matéria vai evoluir para planos mais elevados. O nosso corpo não carregará esse peso e as defecções que nos afetam, inclusive tirando, né, a vida biológica, desagregando a energia vital, desagregando os átomos, as moléculas que compõem o nosso corpo para formar outros corpos, e a gente prossegue com a nossa consciência. O desamparo emitido pela nossa companheira no momento de reflexão é muito importante. Mas a resposta que a gente pode dar é: Deus está no comando da vida em todos os sentidos. E esse processo pelo qual nós estamos passando nos remete a reflexões mais profundas. E quando falamos de reflexões mais profundas, estamos falando de voltar para a nossa intimidade, como recomendou Jesus, né? E dentro dessa intimidade nós encontrarmos Deus e fazermos essa conexão. Penso que é isso. Não dei respostas definitivas, porque eu não as tenho. Creio que cada um vai encontrar uma reflexão aí a mais, a menos, a leitura, né? Nosso tempo é curto, então a gente tenta sintetizar, às vezes a gente até se perde aqui nas reflexões, né? Mas é isso. Que Deus abençoe a todos nós, nos guardando em paz, em harmonia, e que sejamos orientados sempre pela intuição divina, através da oração. Portas humanas talvez se fecham, mas as portas espirituais e as portas do coração de Deus nunca se fecham para nenhum de nós. E nesses tempos de portas aparentemente fechadas, né, a nossa Associação Espírita Célia Xavier tem um trabalho que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Claro que há bastante tempo dentro desse processo de isolamento social, onde as pessoas têm voltado para os seus lares, para a convivência com seus familiares, né? A vida vem nos convidando a fazer esta volta para casa. E a nossa casa, ela tem oferecido trabalhos online, né? Atendimento fraterno, que hoje abrange uma quantidade enorme, né? SOS Prece, nós temos os vídeos das palestras e tantas coisas que vão oferecendo a oportunidade das pessoas se conectarem, né, com uma casa, com a espiritualidade, com Deus. O sentimento de desamparo é válido, porém, a gente é muito amparado pela espiritualidade,
por Deus, por Jesus, por aqueles santos da Igreja Católica, pelo Espírito Santo lá dos evangélicos, e especialmente a doutrina espírita, né, e a nossa instituição em si, ela nos oferece esses trabalhos que nos permitem, de uma forma, acessar, né, um acolhimento, acessar, né, alguém que nos ouça, que nos oriente, né, que nos dê uma palavra amiga de consolo. A convivência com a família também é muito importante. Às vezes os laços familiares estavam mais frouxos, né? As coisas não estavam acontecendo de uma forma mais harmônica. Agora temos que conviver de uma certa forma ou de outra. Nesse sentido, a gente vai reinventando novas formas, até que uma hora as coisas voltem à sua normalidade. Claro que essa normalidade num outro patamar, né, numa outra mentalidade, numa outra possibilidade de atuação na vida. O vírus vai passar, essa pandemia vai passar, novos desafios virão. E a nossa possibilidade de convivência será melhor com as bênçãos de Deus.